Beleza. Ô, você deu um trato na careca aí, velho? Ah, eu sempre corto, né? Eu É. mesmo raspo. Então tá bom. É, Você eu já mesmo? deixo pequeno já mesmo. É. Vai economizar aí, velho. É. Até nisso. Então tá bom. Beleza. Deus abençoe. Que bom estar por aí. Irmão Aurelino, um abraço, meu querido. Como é que tá? Tudo bem? Seja bem-vindo. Então tá bom. Meus queridos, nós vamos fazer o seguinte, ó. Nós vamos dar uma relembradinha um pouquinho no que nós já passamos do livro de Gênesis. Então, se você deve estar com sua Bíblia aí, tá? Então, tá bom. Então, Gênesis capítulo 7, tá certo? Gênesis capítulo 7. No capítulo 6. Vamos pegar bem rapidinho, tá bom? Nós falamos da corrupção generalizada, né? Humana. Com o crescimento do conhecimento, das profissões, com o conhecimento científico da época e de ferramenta, e crescimento numérico das pessoas, né? Aí nós vemos também que o homem se afastou e muito, né, dos planos de Deus, da comunhão com Deus. Então, aqui no nosso quadrinho, só para a gente ver, nós temos a decadência humana, né? Ok, o próximo, por favor. O próximo, vamos lá. Então, aí, dessa multidão de pessoas, né? Dessa multidão de pessoas, Deus, ele viu alguém diferente, ele viu alguém, ali chamou a atenção dele, o nosso personagem Noé. E a gente destacou, fiz questão de falar algumas vezes, né, repetidamente, ali, como Noé foi justo, como Noé foi íntegro, como Noé andou com Deus. E nessa Deus deu para ele ali uma missão, algo ali realmente diferente, algo aos nossos olhos, aos olhos humanos, né, desnecessário, desproporcional, uma coisa doida, construir um barco, uma barca, vamos falar assim, né, de quase comprimento de um quarteirão e encher de animais e falar que aconteceu uma coisa que ia acabar com o mundo, né? Então, aquilo foi, vamos dizer assim, uma grandiosa, vamos dizer, doideira para muitas pessoas daquela época ver o homem se dedicando tanto, gastando sua energia, seu tempo, seu dinheiro, sua família, né? E ao mesmo tempo que ele construía esse barco, essa arca, vamos assim dizer, né? Ele também pregava. Nós vimos lá em Pedro, né, que ele era o pregador da justiça, né? Então ele tinha ali essas funções. Só para as funções, lembrar só um pouquinho. Então ele era matemático, organizador, administrador, zootecnista, ele era o cara do depósito, ele também era o sacerdote, era o pregador, era o profeta, ele era o diferente no meio daquele povo todo corrupto, até que eu destaquei um pouquinho de Daniel 1:8, tá certo? Então nós vimos aí como ele tratou da família, como ele tratou com Deus, como ele tratou dos animais, como ele tratou com a missão dele, como que ele pregava, quer dizer, ele era um né? Ele era um multifunções, tá certo? Então nós vimos isso daí, beleza? Então, nós vamos também falar aqui no capítulo 7, tá? Você que está chegando agora, bem-vindo, bem-vinda. Estamos aqui só dando uma repassadinha rapidamente, tá? Aqui na arca. O próximo slide, por favor, Daniel. Isso. Tá? O capítulo 7, nós vimos também aí. Deixa eu pegar uma coisa aqui. Peraí. Isso, vou melhorar aqui. Isso, vou melhorar aqui, porque tá um pouquinho diferente. Tá bom. Pode passar o próximo slide, Daniel. Isso, vimos aí as comparações da arca e a pessoa de Cristo, tá certo? Mais um pouquinho, o outro. Isso tudo nós já vimos na aula passada, tá certo? Então, capítulo 7. No capítulo 6, nós vimos aí em que Deus tinha ordenado, o Noé topou fazer essa ideia doida, tá certo? Capítulo 7. Disse o Senhor a Noé: entra na arca tu e toda a tua casa. Então, aqui nós vimos aqui a importância, principalmente para quem é casado, né? Ter a sua família, né, baseado mesmo, né? Naquilo que Josué nos ensina, né? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Noé já tinha isso com ele também, tá certo? Tu e tua casa, porque reconheço que tem sido justo diante de mim no meio dessa geração. Então, compensa sim, tá? Compensa ser alguém diferente, alguém de Deus, alguém que recusa as coisas erradas, alguém que anda, né, no temor do Senhor, compensa, tem a sua
recompensa. Tudo que você faz no Senhor não é perdido, como diz em 1 Coríntios, capítulo 15 e 58. De todo animal limpo levarás contigo 7 pares, o macho e sua fêmea, mas os animais imundos, um par, o macho e sua fêmea. Então, só para adiantar, então aquilo para fazer depois do sacrifício. Então, eram animais, tinham animais sim, que a gente já viu, ou a gente vai ver mais para frente lá, nos nossos estudos, que tinha animais que eram limpos, animais que poderiam ser para sacrifício, e animais que não poderiam, tá certo? Animais que eram ditos como imundos. Vamos lá. Também das aves do céu, 7 pares, macho e fêmea, para se conservar a semente sobre a face da terra. Porque daqui a 7 dias farei chover sobre a terra durante 40 dias e 40 noites, e da superfície da terra exterminarei todos os seres que fiz. Então aqui você pode colocar aqui realmente uma condenação, né? Nós podemos destacar que essa imundação que ia acontecer, algumas pessoas tendem a colocar esse fato, né, local, apenas lá na região de Noé. Mas a Bíblia mesmo, ela dá essas respostas, a gente viu rapidamente, que é o globo mesmo, tá certo? Então, para você ver como que foi a catástrofe, o tamanho, né? E o verso 5, e tudo fez Noé, segundo o Senhor lhe ordenara. Então, aqui você vê que ele já tinha como mandamento. Aquilo não era só uma conversa de amigo, não era só alguma coisa que ele gostou, não era alguma coisa somente, vou fazer porque eu vou me dar bem. Não, ele fez sim, porque para ele era ordem do Senhor. É o mandamento, é como nós cristãos, nós também devemos pegar o mandamento, como diz, né, o amor às pessoas, né, o amor que realmente ele faz a diferença. Então, esse sentimento de obediência, esse sentimento de acreditar, esse sentimento de prática do que acredita, Noé se destacou. E a Bíblia, nós vimos aqui várias vezes, aqui, colocando esse enfeite bacana aqui na conta de Noé. Noé tinha 600 anos de idade quando as águas do dilúvio inundaram a terra. Então, não é a terra local, é o globo mesmo, tá certo? É o globo mesmo. Por causa das águas do dilúvio, entrou Noé na arca, ele e seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Olha que interessante que, ele era o cara. Bom, aí tinha a esposa, submissa, ali, parceirona. Aí tinha os filhos, tementes também. Agora aqui destaca 3 mulheres, né? Que não fala o nome delas, também não fala o nome da esposa de Noé. Porém, elas foram salvas por estarem submissas, né? Por acreditarem também, né? Na mesma ordem. Então, elas entraram na arca mesmo, tá certo? Então, a porta ali ficou aberta depois que ficou pronta, né? 7 dias, ficou ali entre 100 e 120 anos ali, a pregação toda, todo aquele ficou de testemunho, né, porque não era normal alguém construir, precisava, não se fala aqui, né, pode ser que Noé era uma pessoa que tinha condições financeiras, pode ser que ele tinha empregados, não tem noção disso aqui, não dá essa ideia aqui para nós, porém, essas 8 pessoas foram as que se salvaram mesmo, né? Então você vê aí a união da família. Então nós podemos aprender aqui como é bom e agradável é que os irmãos vivem em união, como é bom e agradável é como a família vive em união. O resultado, né, foi a salvação deles aí. Por causa das águas do dilúvio, entrou Noé na arca e seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Dos animais limpos, dos animais imundos, das aves do céu e todo réptil sobre a terra. Para quem eu não vi, ainda não cumprimentei, muito boa noite, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu estou lendo Gênesis, capítulo 7, verso 8. Agora é o 9. Entraram na arca, né, 2 em 2, macho e fêmea, como Deus lhe ordenara. Então, acredite-se também dos comentários, que não era um dominador de animais, mas sim que o Espírito de Deus conduziu realmente, literalmente, esses animais, né, de várias espécies, de todo que podia aí respirar e viver fora da água mesmo, tá certo? Entraram para Noé, como foi ordenado. E aconteceu que, depois de 7 dias, vieram sobre a terra as águas do dilúvio. Então, mesmo depois de tudo pronto, toda a comida estava lá, os animais estavam lá, todos os insumos, vamos assim dizer, do que eles precisavam, estavam todo organizadinho, estava tudo aí na logística,
Que nós já vimos lá no outro lado, na outra parte, estava tudo certo, estava tudo pronto. Aquela porta ainda, né, a misericórdia de Deus ainda ficou aberta ali 7 dias, né? As pessoas passavam na frente, as pessoas vinham, aquilo ficou notório, né? Aquilo todo mundo sabia, ficou conhecido aquela coisa toda, né? Ali ainda ficou aberto, né? Aquela porta durante 7 dias. Isso como a gente, de uma maneira muito simples, muito simplória, a gente pode falar assim que são as igrejas, né? Por mais que sejam restritas, o Covid e tal, mas elas sempre estiveram com as suas portas abertas, a igreja de Cristo sempre esteve aberta para que as pessoas pudessem entrar como Noé entrou na arca, tá certo? E aconteceu que, depois de 7 dias, vieram sobre a terra as águas do dilúvio. No ano 600 da vida de Noé, aos 17 dias do segundo mês, nesse dia, romperam-se todas as fontes dos grandes abismos e as comportas do céu se abriram. Então, quando eu ouvia, quando eu era criança, né, essa mensagem aqui, ou quando eu via alguém falar, eu sempre pensei que a água, que essa inundação aconteceu somente de cima para baixo. Mas aqui a Bíblia nos ensina que também de baixo para cima, né? E houve copiosas chuvas sobre a terra durante 40 dias e 40 noites, uma experiência fora do comum, né? Nesse mesmo dia entraram na arca Noé, seus filhos, Sem, Cão e Jafé, sua mulher e as mulheres de seus filhos, né? Bom, aí eu destaco, né? Você que mora com seu pai, com a sua mãe, está aqui com a gente. Olha, enquanto você estiver morando na casa do teu pai, né, na casa da tua mãe, você é o filho, solteiro, está ali, né, a obediência vai salvar a tua vida. Né? A obediência ao seu pai, sua mãe, a obediência a Deus, né, se os seus pais ainda temem a Deus, ainda, melhor ainda para você, tá? Melhor para você, tá bom? Então, eu quero destacar assim, os filhos, eu vou lembrar vocês, tá? Se você é daquela pessoa como eu, que pega e escreve na beiradinha da Bíblia, né? Eu coloquei aqui assim, filhos que obedecem, vivem mais. Vamos esperar um pouquinho ver se... Uhum. Voltou? Beleza, então. Tá bom? Então, continuando aí, só para a gente fechar um pouquinho esse comentário. Filhos que obedecem vivem mais, ok? Então, enquanto você for solteiro e você está dependendo do arroz, do feijão e o teto do teu pai, da tua mãe, submissão dentro da vontade de Deus vai te livrar de muita dor de cabeça, tá bom? Então, lá. Eles e todos os animais, segundo as suas espécies, todo gado, segundo as suas espécies, todos os répteis que se rastejam, segundo a terra, segundo as suas espécies, todas as aves, segundo as suas espécies, todos os pássaros, tudo que tem asa. Então, eu quero deixar algo aqui, o seguinte. São os animais que vivem na terra. Alguém me perguntou, alguém pode perguntar ou ficar na dúvida, ou ficou com vergonha de perguntar e não perguntou, não fique com vergonha de perguntar. E os animais marinhos morreram? Né? Quero ouvir de vocês aí. Vamos lá. Fala para mim. Pode falar aí. Morreram? Você acha que morreu os animais marinhos? Aurelino, boa noite, meu querido. Tudo bem? Boa noite, irmão. Fala para mim. Os animais marinhos morreram junto com essa catástrofe? Eu acho que uma parte deles não. Você está meio na dúvida? Está meio na dúvida? Eu tenho que alguns morreram, os outros não. Então, vamos lá, quero ouvir mais aí. Vai lá, Caroline, diz para mim. Cassinha? Os animais... Eu também acho que alguns sim, outros não. Então eu vou complicar. Por que uns sim e uns não? Eu fiz a pergunta dos marinhos, animais marinhos, que vivem lá no mar mesmo. Vamos falar assim, marinho quer dizer da água, né? Os maiores, talvez. Pois bem, aqui, especificamente, nós lemos assim, de novo o verso 14. Os animais, segundo as suas espécies, todos os répteis, tanto os que vivem na água, no mar, também, né? Rastando sobre as asas, os que estavam em cima da terra. Então, aquele como baleia e outros todos que não respiram fora,
não morreram, né? Esses não morreram, não morreram. Porque o 15 é de toda a carne que havia fôlego de vida entraram de dois em dois na arca. Era o macho e fêmeas que entraram de novo, 16. Era o macho e fêmeas que entraram de toda a carne, como Deus lhe havia ordenado. O Senhor fechou a porta após eles. Então, esses animais marinhos não morreram. Os animais marinhos. Por quê? Porque esses já estavam na água, a vida deles já era aquela dali. O que Deus queria exterminar era o que tinha fôlego mesmo fora da água. Tá? E aqui, ó, tudo foi os detalhezinhos de Noé, quando ele começou, as medidas, como ele pregou, como que ele fez, e tudo foi debaixo da ordem. Então, quando ele entrou, foi da ordem, né? E no verso 16 diz assim, entraram, né? E Deus lhe havia ordenado. Então, sempre, detalhe desse camarada, a gente destaca assim, porque sempre fala que ordenou. Assim fez Noé conforme Deus ordenou. E isso fica muito bem claro para realmente chamar a nossa atenção. Tá bom? Durou o dilúvio 40 dias sobre a terra, cresceram as águas, levantaram a arca de sobre a terra. Predominaram as águas e cresceram sobre modo na terra. A arca, porém, vagava sobre as águas. Um detalhe aqui, né? A arca estava na confiança, todo o trabalho que Noé tinha feito, todos os anos, e a família dele estavam totalmente nas mãos de Deus. Não tinham destino, não tinha parada, eles apenas estavam obedecendo, né, e crendo. Na hora que eles, quem sabe, quando eles tentam imaginar quando vem uma chuva muito forte na sua casa, vem aquela ventania forte, aquele barulho de água no telhado, aquela coisa tudo que você olha na rua, a enxurrada vai crescendo, às vezes faz lá em casa, a enxurrada é dentro de casa, né, por causa do desnível lá e tal, aquilo já dá um negócio, nossa, a água já está 2 palmos acima. Agora tenta imaginar dentro de um lugar que você nunca entrou, de uma coisa que você nunca tinha visto antes, que era uma arca, né, e aquilo se mover e você escutar todo o barulho de todo o tempo daquela chuvarada toda, aquele montão de água. E a arca, porém, vagava sobre as águas. Em meio daquela tempestade toda, em meio daquele dilúvio todo, aqui diz, vogava, andava, ela pairava, ela navegava nas mãos do Senhor. E isso refresca a nossa alma também, tá? Isso aqui chama a nossa atenção nos nossos problemas pessoais, nas situações que nós enfrentamos, né? De fazer como Noé. Quando nós estamos obedecendo, quando nós estamos honrando, quando nós estamos acreditando, por mais situações ruins que passemos, né, esse versículo pode te dar um alívio, né? Estava na mão, estava no controle, que Deus estava cuidando de tudo. Enquanto os outros, né, as outras pessoas estavam morrendo, né? Talvez ele sentiu, ele escutou, né? Quando o começo da chuvarada, todas as pessoas correndo para o lado da arca, né? Já, né? Com a porta fechada. Talvez ele escutou alguém gritar o nome dele, talvez ele reconheceu a voz de algum parente dele gritando, né? Para abrir a porta, né? Você já tinha pensado, né, sobre isso daí, né? Enquanto as águas estavam subindo, as pessoas se batendo, né? Tentando abrir fortemente a arca pelo lado de fora, né? É uma situação em que realmente ele poderia estar ao mesmo tempo feliz porque estava seguro e ao mesmo tempo triste porque ele pregou tanto, ele falou tanto, ele deu a vida dele por muito tempo nessa pregação e as pessoas não acreditaram. Ali tinham pessoas que ele amava, ali tinha amigos dele, ali tinha parentes dele, né? Eu quero lembrar quantas pessoas entraram na arca, e Noé, sua esposa, seus 3 filhos, suas 3 noras, 8 pessoas. E eu quero ler para vocês Gênesis, capítulo 5. Vou voltar aqui, tá? Gênesis, capítulo 5, verso 26. Vamos lá. Depois que gerou Lameque, viveu Metusalém 782 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Metusalém foram 969 anos e morreu. Lameque viveu 182 anos e gerou um filho, né? Pôs-lhe o nome de Noé, dizendo, este nos consolará dos nossos trabalhos, das nossas fadigas, das nossas mãos. A esperança estava nele, né? Nesta terra que o Senhor amaldiçoou. Verso 30, depois que gerou Noé, viveu Lameque 595 anos. E teve filhos e filhas. Então Noé, ele teve irmão de sangue. Ele foi o primogênito, ele foi o filho mais velho. Ele teve irmãos.
Volta comigo lá, né, no verso 13, capítulo 7 e verso 13. Nesse mesmo dia entraram na arca Noé, seus filhos, Sem, Cão e Jafé, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Não está aqui os irmãos. Não está aqui as pessoas que ele amava. Não está aqui as pessoas que eram do próprio sangue dele. Somente ele. É triste isso, não é? Triste você saber que... E lembrando que aqui nesse dilúvio, né, sobreviveu a descendência de Sete. Toda a descendência de Caim pereceu, morreu. Deus preservou esses que invocavam o Senhor, que nós vimos na aula anterior lá, né? E mesmo desses que invocavam o Senhor, né, entre aspas, vamos assim dizer, né, não acreditaram na mensagem do nosso amigo, né? A arca ficou lá, né, com toda aquela imensidão, podendo caber-se mais pessoas, né, mas não foi, né? E isso lembra a missão da igreja, né? A missão da igreja é continuar levando a mensagem, a missão das nossas igrejas, levando o evangelho do Senhor Jesus. Nós não sabemos quem são os salvos, nós temos que pregar. Enquanto nós tivermos essa mentalidade de pregação do evangelho, nós estaremos no caminho certo, né, biblicamente. Estaremos, né, nos olhos do Senhor, biblicamente. Então nós temos que continuar. Mesmo que, olha só, você serva de amparo, né, da pregação, né, da pregação dele, fora a sua família, ninguém mais acreditou. Ninguém mais. Eu me lembro de Jeremias, ele também pregou por mais de 20 anos, ele fala que ele saía ainda com as estrelas, quer dizer, de madrugada, ele saía para pregar para o povo, voltava para casa com as estrelas, quer dizer, eram no mínimo 12 horas de pregação por dia, só o ajudante dele lá, né, que estava com ele, ninguém mais, né? Então, a missão nós devemos fazer, tá certo? Então, só esses 8, de milhões de pessoas, de toda aquela multidão que já havia se multiplicado pela face da terra, somente esses, né, realmente estavam ali dentro da arca, tá certo? E depois aqui fala que a arca se moveu, ficou flutuando, certo? Por muito tempo. Nós temos aqui em torno de mais ou menos um ano e pouco, parece, ao todo, né? Dos 150 dias, aquele negócio todo, tá? Foi o tempo. Olha, no verso 22, capítulo 7, verso 22, tudo que tinha fôlego de vida em suas narinas, tudo que havia em terra seca, morreu. Assim foram exterminados todos os seres que havia sobre a face da terra, o homem e os animais, os répteis, aves dos céus, foram extintos da terra. Ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca. E as águas durante 150 dias predominaram sobre a terra. Então, toda aquela geração de idólatra, toda aquela geração de pessoas distantes de Deus, que não tinham comunhão com Deus, pereceram, tá certo? Ali foi a descendência de Caim, a descendência de Sete continuou, né? A descendência dos que invocavam a Deus ali continuou, tá certo? Lembrou-se Deus, aqui tem um detalhe, né, no capítulo 8, tá? Lembrou-se Deus. Essa tradução do lembrou-se Deus não é uma tradução tão bacana para a gente, quer dizer, a palavra como que se deu, porque no português dá a ideia ali de que Deus esqueceu de Noé, dá dentro da arca? Não, em nenhum momento. O hebraico, ele tem um sentido, né, de que agiu a favor de, no caso, Noé, né, e de todos os animais selváticos, de todos os animais domésticos que com eles estavam na arca. Deus fez soprar um vento sobre a terra e baixaram as águas. E aí que eu pergunto, aquilo tudo que poderia ser loucura, doidíssima, coisa desnecessária, né, foi perdido? Não. Então, a escola dominical, o culto, uma vida cristã, né, é perdida? Não. Pode ser loucura, como diz em Coríntios, loucura para os outros, né, mas para nós, né, é salvação. Né? Fecharam-se as fontes dos abismos e também as comportas do céu, e a copiosa chuva do céu se deteve.
As águas iam se escoando continuamente de sobre a terra e minguaram ao cabo de 150 dias. Todo esse tempo Noé ficou lá dentro da arca. No dia 17 do 7º mês, a arca repousou sobre as montanhas de Ararat. Essas montanhas existem até hoje. Eu gosto muito, né, de fazer o seguinte. Antes mesmo de entrar no seminário, eu já gostava um pouquinho de história, eu gostava de ver as localidades, né, ficar viajando, imaginando lá no mapa. Então, eu gosto de quando eu apresento isso aqui, mostrar o mapa, mas nós vamos ter um pouquinho de tempo de mapa, tá? Mais para frente. Aí você vai entender melhor, tá? Quando algumas localidades do Velho Testamento, o mapa do Velho Testamento, tá? Nós vamos trabalhar um pouquinho. Aí, esse Monte Ararat, que existe até hoje, né? Fica ali perto da Turquia, alguma coisa nesse sentido, naquela região lá que é gelo 12 meses do ano. E as águas foram minguando até o 10º mês, em cujo primeiro dia apareceram os símbolos dos montes. Agora, no capítulo 6, então, Gênesis capítulo 8, verso 6, eu estou lendo, porque nós vamos... Essa aqui não vai durar muito tempo da nossa aula, essa parte de leitura, porque nós temos outras coisinhas para a gente fazer daqui a pouco. Tá? No verso 6, tá bom? Ao cabo de 40 dias, abriu Noé a janela, depois que parou toda aquela chuvarada toda, né? E soltou um corvo, o qual, tendo saído, ia e voltava, até que se secaram as águas de sobre a terra. Depois soltou uma pomba, para ver se as águas teriam se minguado da superfície da terra. Né? Mas a pomba, não achando onde pousar o pé, tornou a ele para a arca, porque as águas cobriram ainda a terra. Noé, estendendo a mão, tomou-a, recolheu consigo na água. Eu estava aqui pensando, falei, caramba, tudo na Bíblia tem um sentido. Tudo na Bíblia tem alguma coisa para ensinar. Né? Um versículo simples, alguma coisa assim, simples, uma coisa que parece que não tem lá. Eu fiquei, caramba, por que ele usou o corvo? Por que ele usou a pomba? Alguém sugere uma ideia aí? Por que usou o corvo e depois usou a pomba? Vamos lá, alguém pode me dar uma ideia? Você entendeu a pergunta? Você entendeu? Eu entendi, mas estou pensando aqui. Vamos pensar. Não, tô assistindo falar do Alex, cara. O Alex não tá aí não, né? Se ele falou oi para mim, eu não sei. Não tá não, né? Não tá. Você já tinha pensado nisso, o Cassinha? Corvo e pomba? Não. Não, tô pensando. Vai pensando. Quer sugerir alguma coisa? Brenda? Eu não tinha parado para pensar nisso também não, mas ela é usada para simbolizar a paz. Tem alguma coisa a ver? Tem, alguma coisa. A bomba tem, vamos lá. Então vamos tentar devagar, tá bom? O corvo, o corvo é um animal, você pode ver nos filmes. Você pode ver que o corvo, ele tenta parecer uma imagem na maldade, ou da maldade, no escuro. Ele está num ambiente de morte, sempre no filme, você pode ver, né? Você pode ver que o corvo, ele traz consigo o seu costume, o seu ambiente é de morte. Então, quando ele soltou o corvo, ele quis saber sobre o que estava ali. Se havia milhares e milhares de corpos, de corpo que ainda estavam em estado de decomposição. Porque o corvo, né, ele se alimenta, olha só, ele tem a alimentação dele de carne podre também. Então, como ele voltava, ele não achava isso aí para ele se alimentar. Ele tinha alimento na arca. Então, queria dizer que Deus esperou até tudo isso se decompor, né? Para não haver contaminação nenhuma, né? Com a nova geração que ia pisar na terra. E a pomba, ela tem um instinto, sim, de pureza, sim, de paz, ela simboliza o símbolo do Espírito Santo. Porém, a pomba, ela não é um animal
de se alimentar de coisa podre, de coisa suja, de coisa que fede, ou e ela também não ataca, né? O corvo, ele para ele se alimentar, ele se envolve em treta entre os outros animais que também se alimentam desse tipo de alimento, né? De podridão. A pomba não. Então, quando a pomba ela volta, né? Ela quer mostrar ali, né? Que ainda não estava o tempo certo da limpeza, tá entendendo? Então não estava, era um símbolo ali de dependência ainda, né? Todos eles estavam dependendo ainda dali, da onde eles estavam durante todo aquele tempo. Então toda aquela, o corvo, toda aquela parte impura, aquela parte podre, né? Deus ainda estava fazendo a limpeza, vamos assim dizer, tá certo? Para que depois sim a pomba pudesse ter o seu ninho. Continuando a leitura, diz assim, ó. Mas a pomba, não achando onde pousar o pé, quer dizer, né, não tinha lugar para ele ainda, habitação para ela, tornou para ele a arca, porque as águas cobriam ainda a terra. Noé, estendendo a mão, tomou, recolheu consigo a arca. Esperou ainda outros 7 dias e de novo soltou a pomba fora da arca. À tarde ela voltou a ele, trazendo no bico uma folha de oliveira. Então aqui, vou continuar. Assim entendeu Noé que as águas tinham minguado. Tem pelo menos uma simbologia. Essa folha a oliveira, na tradição judaica, na tradição hebraica ali, ela significa vida também. Então ali Noé já sabia que havia uma nova natureza para ele, né? Algo novo, limpo, algo diferente, um novo ambiente para eles poderem ali, então, viver. Esperou entre os 7 dias, de novo, tá. À tarde voltou ele trazendo no bico, beleza, né? Então esperou ainda mais 7 dias e soltou a pomba. Ela, porém, já não tornou a ele, porque ela já achou lugar para ela, né? Ela já estava diferente, já tinha vida novamente ali, né? A vida natural, como vamos assim dizer. Entendeu a diferença? O corvo, podridão, morte, sujeira, a pomba, limpeza, purificação, e a pomba também significa ali um lugar novo de habitação. Beleza? Então tá bom. No verso 13. Sucedeu que, no primeiro dia do primeiro mês, no ano 601, quer dizer, todas essas datas também têm suas importâncias, tá certo? As águas se secaram de sobre a terra. Então Noé removeu a cobertura da arca e olhou, e eis que o solo estava enxuto. E aos 27 dias do segundo mês, a terra estava seca. Então disse Deus a Noé, olha que interessante, mesmo que estava bom, não tinha mais as águas, estava tudo certo, ele não foi na sua própria vontade. Disse Deus, sai da arca, e contigo, tua mulher, teus filhos e as mulheres de teus filhos, tudo sobre ordem. Os animais que estavam contigo, de toda a carne, tanto as aves do gado, as aves como o gado, e todo o réptil que rasteja sobre a terra, fez sair a todos, para que povoem a terra, sejam fecundos nela se multipliquem. Saiu, pois, Noé com seus filhos, suas mulheres e as mulheres de seus filhos, e também saíram da arca todos os animais, todos os répteis, todas as aves, e tudo que se movia sobre a terra, segundo as suas famílias. Que emoção, né? Que emoção saber de passar quase um ano lá, praticamente um ano, confinados, né? Confinados. Hoje nós sabemos bem o sentido dessa palavra, né? Então, tenta imaginar a hora que baixou a porta e literalmente aquela frase, a bicharada toda saiu, né? A nova vida começou, tudo ali para eles estava novo, estava limpo, estava puro, estava bom, estava no ambiente certo, a temperatura certa, realmente ali Deus tinha cuidado de toda aquela, não morreu nenhum, não tem relato que nenhum bicho morreu, né? Bem capaz que até nasceu lá dentro, né? Dentro da arca, né? Mais provável nascer, porque se a arca era a proteção toda, por que havia de morrer, né? Não seria esse aí o plano de Deus, tá certo? Levantou Noé. Isto é interessante isso. Tá bom. Vou pedir aí. Tem um rapaz. Isso, o José Gustavo. Isso. Boa noite. Tudo bem? Deixa eu dar uma palavrinha com ele aqui. José Tudo Gustavo? Bem? Tudo bem, meu Oi. querido? Beleza? Beleza. Então tá bom, meu querido. Então lê para nós o verso 20. Vai lá. Qual capítulo? Capítulo 8. 8:20. Edificou Noé um altar ao Senhor, e tomou de todo o animal limpo e de toda a ave limpa, e ofereceu holocausto sobre o altar. Isso. Então, eu quero aqui destacar esse levantou o altar, né? Espiritualmente, quantas vezes
você está levantando o altar na tua vida? Assim, publicamente. Algo que todas as pessoas sabem, ou vão descobrir, vão perceber, né, vão notar que você é alguém que anda com Deus, alguém que teme a Deus no que você faz. É importante destacar isso aqui, porque isso aqui pode mudar muito a sua vida, mudou a minha, posso falar para você, mudou a minha, porque quando eu comecei a entender o cristianismo, como Deus me deu a graça, como Deus abriu meu coração duro, parece, para uns Deus abriu o coração, parece que com a mão, né? No meu ele teve que pegar a britadeira e, né? Então, quando eu comecei a entender um pouquinho mais a importância de você agradecer a Deus, a importância de você colocar aqui, ó, Deus está em primeiro lugar da minha vida. Esse local é de Deus. Aqui eu vou honrar o Senhor. Aqui eu tenho o meu altar. Você pode ter um momento desse, você pode ter sua vida assim, e você pode fazer isso diariamente. No que você faz, não importa o que você faz, importa é que você coloque um altar público, né? Que você se poste a esse altar mesmo, que ali você faça o seu tempo com Deus, que ali você tenha o seu tempo de agradecimento, de oração, de conserto com Deus, de pedido de perdão, de agradecimento. Então Noé fez isso, né? A primeira coisa que ele fez quando, né, soltou a bicharada, pisou, falou, vou agradecer a Deus, eu vou falar, aqui é meu Deus, e manter, né, aqueles que começaram a invocar a Deus. Lembra lá que nós vimos lá para trás? Obrigado pela leitura, José Augusto. Então, você vê aí a importância, né? Como não é à toa que ele andou com Deus, ele tinha um temor aí realmente muito grande. O próximo o slide, tem o próximo aí, meu querido? Bem, vamos lá. Isso. Então, eu vou voltar um pouquinho, depois a gente continua. Aqui no nosso slide, houve sim uma mudança de clima, houve-se... Oi? Ah, tá, tudo bem. Aí, os homens, as pessoas já não viviam mais como antes, né? A harmonia da natureza também não foi a mesma, a dieta do ser humano também mudou, teve uma extinção de animais. Aí, do que está se falando aqui? Aí que sempre tem aquela pergunta, os dinossauros entraram na arca, né? Não está bem claro, porém eu acredito que não. Lembra daquele assunto que nós tivemos, que pode ter a teoria do tempo, um tempo entre o Gênesis 1:1 e Gênesis 1:2, né? Poderia aí ter passado por aí, então nós temos aí. Aí tem também, ó, vamos lá para frente, ó, Gênesis 10:25. Vamos ver o que nós podemos ter aqui. Isso. Não, é outro aí. Nesse 10:25 não é outro. Mas ali mostra que houve sim uma modificação dos continentes. Depois a gente vai ler, tá certo? Porque eu quero voltar aqui no altar, tá bom? Eu quero voltar aqui no altar. Quando ele fez esse altar aqui, continua a leitura, e o Senhor aspirou o suave cheiro. Esse sacrifício aqui, né, e disse consigo mesmo, né, não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau o desígnio íntimo do homem, desde a sua mocidade. Então, quando Deus sentiu aquele sacrifício, Deus viu e sentiu aquele aroma, aquele cheiro daquele sacrifício ali Deus, ele fez um primeiro pacto, vamos assim dizer, né, com o homem aqui, né? Ele né, viu que a maldade do homem está no coração, está no íntimo. Por isso que Deus tem que entrar no teu coração, no teu íntimo. Por isso que a palavra de Deus tem que entrar no seu coração. Ela tem que regenerar tudo da tua vida. Tem que ser um regenerado mesmo, né? Para você ser um cheiro suave para Deus. Para o que você fizer, seja um cheiro suave para Deus. Uma coisa agradável, tá? Uma coisa que realmente vai tocar ali o coração de Deus, a tua vida. Quando a tua vida, né, for de sacrifício a Deus, de você colocar ali para Deus os teus sonhos, os teus desejos, todos aqueles sonhos da tua vida, todos os seus direitos, vamos assim dizer, falar assim, Senhor, é tudo teu, né? Veio de ti, né? Sou para o Senhor e aqui eu coloco para fazer toda a sua vontade. Aí você vai ser esse cheiro agradável, né? Como Cristo foi. Esse aspirar aqui, né, o Senhor aspirou, quer dizer, ele sentiu, aquilo inundou o próprio ser de Deus. Mesma coisa quando você e eu, pecadores que somos, não tenho diferença nenhuma, não é porque eu estou aqui do outro lado e estou aqui
apresentando esse texto aqui para a gente estudar, que eu sou melhor que você, não sou pecador tanto quanto você, tanto é que na outra aula eu até falei, nem precisa me chamar de senhor, tá bom? É só irmão, Silvio, Silvinho e toca o barco. Então, quando nós tivemos essa regeneração, esse entendimento, essa disposição, né, esse se inclinar para Deus, fazendo na nossa vida um altar do Senhor, para o Senhor, né, aí nós vamos ser esse algo agradável, né, esse algo aceito por Deus, valeu? Isso vai ajudar muito a fazer o entendimento, o seu crescimento espiritual. A gente terminar essa leitura aqui, né, aqui tem algo também muito que vale destacar. O íntimo do homem, quer dizer, é mau o desígnio do homem. Né? A natureza nossa é esconder, é mentir. Lembra lá de Noé? Ele se escondeu. A culpa é, quase que ele falou, a culpa é do Senhor, tu me deste essa mulher. Né? Essa é a nossa natureza, né? Da ingratidão, de colocar a culpa no outro. Né? Então Deus viu isso, né? E falou assim, né? Desde a sua mocidade, não vai destruir dessa maneira, não tornarei, né? Nem tornarei a ferir todo o vivente como fiz. Enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira, e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Ótimo. Aqui tem algo que a gente vai parar agora para a gente fazer o seguinte. Das apostilas, vocês lembram que eu falei que era para imprimir direitinho? Aí, quem conseguiu imprimir? Alguém não conseguiu imprimir, então? Vamos fazer assim. Alguém não conseguiu imprimir? Pode falar, não consegui. Eu não. Eu ainda não imprimi. Eu ainda não consegui imprimir, não, tio. Mas a minha mãe já falou que ela vai imprimir ainda essa semana. Tudo bem. Então, nós vamos fazer o seguinte, ó. Nós temos uma apostilinha aqui. Vou fazer o seguinte, agora é 9h14, nós já temos aqui quase 45 minutos de aula. Vocês querem uns 5 minutos para vocês tomarem água? 5 minutinhos, pode ser? Então, se vocês quiserem aí 5 minutinhos, vai lá, toma água, né? E me avisa quando vocês voltam, que eu já sei que se todo mundo chegou, tá bom? Agora é 9h15, 9h20, pode ser? 5 minutos? Combinado. Aí para vocês, se alguém quiser ir no banheiro, quem tomar água, fazer alguma coisa, só para a gente volta rapidinho, tá bom? Tá bom. Se alguém de vocês conseguir imprimir nesse momento, aí por acaso você tem impressora em casa, tá, vai ser de grande valia. Se você não conseguiu, não tem problema, já já a gente volta a conversar.
Vamos. Aí. Tudo bem aí? Deu um tempinho? Tem para tomar água? Isso. Vocês voltaram aí, por favor? Me dá um oi aí. Oi. Beleza, isso. Então tá bom. Tá jóia. Beleza, então vamos. Pessoal, é o seguinte, para quem tem a apostilinha, né, vai acompanhando. Quem não tem a apostila, eu vou passar aqui. Cadê meu? Cara do céu, tô procurando meu óculos, é assim, né? Brincadeira, né? Para quem não tem a apostila, então você vai continuar, vai escrevendo as respostas dessa, né? E depois, na hora que você imprimir a apostila, você coloca direitinho aí. Eu estou aqui na apostila da aula 3, do capítulo 3. Você tem isso aqui que fala da serpente, do comecinho? Isso, capítulo 3. Vocês estão vendo aqui na tela? Vocês estão acompanhando? Sim. Ok, então vamos lá. Nós vamos ler aqui, meio que rapidinho, só para a gente inteirar essa parte, tá bom? E essa outra parte de Gênesis aqui, nós vamos dar continuidade na nossa próxima aula. Então, bem rapidamente aqui, na nossa apostila, tá? Número 1, ora, A era mais estatuto do que todos os animais. Quem que era o estatuto mais astuto, né, de que todos os animais? Serpente. Serpente, beleza. Tá bom. E disse assim, e ela perguntou à mulher, foi isto, né? Não comereis de toda a árvore do jardim? Que aí você vê que a serpente, ela torceu, ela trocou as palavras ali, né? Para confundir, né? Não como de nenhum fruto da árvore, quer dizer, para piorar a situação, tá certo? Número 2. Sobre o encontro da mulher com a serpente, o que 1 Timóteo 2,14 nos revela? Que Adão não foi enganado, a Eva que foi enganada, tá? Ô, pastor. Oi? Aqui, ó, eu não peguei esse pedaço aqui, ó. E ela perguntou à mulher, foi isto? Não comereis de toda a árvore, tá? Então, Satanás, ele inverteu a situação, tá? Aham. Número 3. Quantas árvores que encontramos no meio do jardim? Vamos lá. Quantas árvores nós encontramos no meio do jardim? No Tem meio um é só a conhecido. árvore da vida? Oi? No meio está referindo só a árvore da vida ou as demais? Isso é que é o seguinte, Gênesis 2:9, a árvore do conhecimento do bem e do mal. A árvore da vida, ela está lá, mas ela está assim também citada em Apocalipse 2:7. Então, são essas duas. Uma é a árvore do conhecimento do bem e do mal, a outra é a árvore da vida. Por que mesmo que Deus não permitiu que Adão, depois que pegou do fruto, não permitiu que ele comesse dessa árvore da vida? Por que mesmo? Vou repetir, vou melhorar. Eles tinham comido o fruto que não era para comer, correto? Por que Deus não permitiu que ele fosse lá, a Eva fosse lá e tomasse da árvore da vida? Por que não? Não permitiu. Porque eles pecaram? Vamos melhorar essa resposta, é por aí. Porque senão eles viveriam eternamente com o pecado. Exatamente, eles viveriam eternamente como pecadores, e esse não é o plano de Deus, beleza? Número 4, né? A serpente afirma em seu diálogo com Eva, dizendo que no dia que comerem, seus olhos abrirão e serão conhecedores do bem e do mal. Encontramos essa afirmação feita pelo Senhor em Gênesis 3:29, beleza? Número 5, os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus, né? Então, pegaram o quê, né? Folhas de figueira. Folhas de figueira. Lembra que nós falamos isso aí? Esse é um erro muito grande, até hoje, né? Muita gente cai nessa, peca e depois quer se apresentar a Deus com folhas de figueira. E o certo é com o sangue de Jesus, no arrependimento e confissão do seu pecado. Beleza? 6. O Senhor passeava no jardim todos os dias. Em que período? Qual aquele período bacana do dia em que Deus ia ter um bate-papo com Adão antes da tragédia, vamos assim dizer? De manhã? A tradução, tem uma Bíblia, né? Na viração do dia. Essa viração do dia,
a maioria de tardezinha. Não descarto que seja, né, na manhã, mas a maioria, porque no final da tarde, em outras partes da Bíblia, tem de tardezinho. Disse o Senhor o homem, foi a mulher que tu me destes, né? Olha aí, né? Por esposa, quando ele pecou, né? Deu e comeu do fruto. Você vê aí o desígnio do coração aí, né? Vamos lá. Número 8. Tá aí? Isso, número 8. Quais foram as maldições aplicadas, né, à serpente? Então, que nós ela vimos... Pode continuar. Que ela rastejasse. Rastejasse. Mais outro. Comeria poeira. Isso. E o último. Vamos ver. O que havia entre a mulher e a serpente? Seria pisada na cabeça, né? Não, esse é não. outro. Inimizade entre a mulher e a serpente. Para muitas mulheres, né, a cobra simboliza algo terrível, horrível. Para muitos, né? Para Kelly, não. Eu já contei essa história que a Kelly matou a cobra, né? Lá em casa. Eu corri da cobra, a Kelly foi para cima da cobra. Eu vou falar para você. Tem umas mulheres que é doida, velho. Vamos lá. A maldição sobre a mulher. Vamos lá. Quem se lembra? Vamos a juntos dor do aí. Parto. Dor do parto, exatamente. Né? Submissão ao marido, uma coisa assim, Isso, exatamente. A partir desse momento aí veio a submissão ao marido, todos os desejos e tal. E outros sofrimentos mesmo, tá? Ao homem, vamos lá, ao homem. Trabalho duro, sofrimento também, e um pesadíssimo. Ao pó voltarás. O que significa isso? Ia morrer? Exatamente, a morte, né? Número 9. Após ser expulsos, o Senhor colocou anjos e uma espada flamejante na porta, né, da entrada do jardim, impedindo que ele voltasse lá e pegasse, tá? Do capítulo 4, número 10, agora na sequência. Eva, já fora do jardim, teve o seu primeiro filho, né? Até aquela pessoa que ia resolver o negócio, né? Que era o Caim. E o segundo era o Abel, beleza? 11. Caim tornou-se... Qual era a profissão de Caim? Agricultor, né? E Abel? Pastor de ovelhas. Beleza, tá facinho isso aqui, gente. Você pode falar assim, Silvio, isso é muito fácil. Por enquanto, nós estamos no comecinho, não quero pegar pesado com ninguém, porque vai ter coisas depois, com o passar, que aí realmente o caldo vai engrossar, tá bom? Aguenta aí, né? Número 12. Disse, porém, a seu irmão. Quem é que disse para o irmão, vamos ao campo, né? Quem é que convidou quem? Caim convidou Abel. É isso, é isso. Tá. E quando estava lá, o que aconteceu, né? Caim se levantou contra o seu irmão e o matou. Que sangue frio, né? Que cafajeste. Número 13. Qual era o objetivo da marca que Deus colocou sobre Caim? Que ninguém o matasse. Ninguém o matasse. 14. Se Caim é vingado 7 vezes, ou será Lameque? Aí no verso 24, no capítulo 4, nós temos aí 70 vezes 7, que é o Lameque, tá? Lembrando que o Lameque também foi um assassino, né? E bígamo, né? Bígamo. 15. Qual o nome do filho que foi considerado o substituto de Abel? Cã? Não, a Cândido não é. 7, tá? Número 7, tá bom? Então vamos lá. Então aqui ainda tá fácil, tá? Aqui é só para a gente completar a nossa apostila. Tudo bem. Vamos aqui, beleza, tá, tudo bom. Da outra apostila do Gênesis 5, Daniel, tem aí? Isso.
Isso, um pouquinho mais, vai mais, pode descer, quer dizer, subir, isso. Tá. Mais um pouco. Mais. Isso. Isso, Gênesis 6. Vamos para isso, Gênesis 6, introdução, subindo aí. Beleza, continua. Pode continuar, que tem um detalhezinho que eu quero conversar com os alunos. Isso. Tá pequenininho aí, mas para quem tem para utilizar, ajuda. Quem não tem, depois, quando tiver, já tem aqui, vamos querer aqui, ó. Tá? Dessa página, número 1, preocupações com prazer físico. Todo mundo está sabendo, está lendo ali? Alguém está perdido? Alguém está perdido? Pode falar. Todo mundo está entendendo? Onde eu estou lendo ali? Sim. Número 1, preocupação com prazer físico. Beleza? Pode continuar? Beleza, pode continuar. Beleza, isso. Eu gosto de gente assim, gente que fala, beleza, pode continuar. Não entendeu, isso aí, estou perdido. Tá? Pode comentar, beleza. Então vamos lá. Número 1, daquela situação do homem, né, preocupação com prazer físico, até hoje, Lucas 17, 27, explica bem isso. Então eu não vou ler essa referência, eu quero comentar, tá bom? Ali era vida física, beleza física, o valor do corpo, tá? Comiam, bebiam, casavam, faziam um comércio, né? Estavam ali no prazer da carne. Número 2, a explosão do conhecimento. Em Gênesis 4:2, que foram várias ferramentas, vários instrumentos, muita coisa foram inventadas, até mesmo pela turma do Caim. Lembrando, eles foram prósperos neste mundo carnal, mas não no espiritual, tá? Atitudes materialistas, né? O comércio no geral, todas as injustiças e toda a forma de se ter o sustento, né? Foi tudo ali. Rejeição à palavra de Deus, foi na pregação, né? Os incrédulos no tempo de Noé, principalmente. O aumento da população, muito mais pessoas, multiplicação mesmo do número mesmo de pessoas. Número 6, propagação da violência, né? As pessoas, quanto maior o número de pessoas concentradas no mesmo espaço físico, é comum, né? É notável, né? O tanto de violência e criminalidade, né? que se propaga nessa vida. Atividade sexual ilícita, quer dizer, a ambição, uma coisa sem temor de Deus, algo ali sem respeito a ninguém mesmo, tá? E disseminação da blasfêmia, quer dizer, em Judas, eu quero ler só esse, tá? Eu vou ler para você aqui, Judas 15, para a gente entender um pouquinho como é que estava, em que situação estava, né? Judas 15. Eu vou ler aqui o Judas 14, para a gente... Quanto a estes, foi que também profetizou Enoque, veja lá o Enoque lá, que andou com Deus, subiu, o 7º depois de Adão, então a gente não tem dúvida, dizendo, eis que veio o Senhor entre as santas miríades, para exercer juízo contra todos, e para fazer convicto todos os ímpios, acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram, acerca de todas as palavras insolentes, que é a blasfêmia, né? Que ímpios, pecadores, proferiram contra ele. Quer dizer, então havia pregadores, havia pregação, havia a exposição da palavra de Deus, né? Havia vidas como a de Noé, como a de Enoque ali, que foram rejeitadas, né? Então as pessoas até desprezavam, né? Sem nenhum temor mesmo, vamos colocar assim, tá certo? Agora eu quero, Daniel, por gentileza, o Gênesis 7. Gênesis 7, tem aí? Isso, tá aí. Tá bom. Ótimo. Alguém está perdido? Alguém não está sabendo onde eu estou lendo? Tá todo mundo sabendo? Sim. Beleza? Então a gente vai continuar aqui, mais um pouquinho só, tá? Não quero forçar aqui com vocês, não. Tá bom? Então tá. Então vamos lá. Aqui, no número 1, a chamada de Deus. Estão vendo ali? Isso, Daniel, obrigado. Beleza? Então vai. A chamada de Deus, no verso 1, né, aqui do capítulo 7. Deus cuidou dos justos. No tempo certo, ele chamou Noé e sua família para entrar na arca. Note que Deus disse venha, ao invés de vá.
ele estava presente na arca. Olha, interessante. Pois ele nunca abandona o seu povo. Está aqui em Hebreus 13, 5, 6. A presença de Deus. Letra A. Qual é a marcante definição que encontramos sobre a pessoa de Noé nesse primeiro versículo? Então, do 7:1. Do 7:1. Alguém pode ler aí para mim? Vou pedir para a Aline. Aline, lê para nós aí, Gênesis 7:1. 7:1. Isso. Depois disse o Senhor a Noé: entra tu e toda a tua casa na arca, porque tenho visto que é justo diante de mim nesta geração. Então, voltamos à pergunta, né? Qual a definição da pessoa de Noé nesse versículo? Uma pessoa justa, né? Justa, né? Deus, ele procura essas pessoas ainda hoje, viu? Tá? Número 2, os animais limpos, no verso 2 e 3. 7 casais de cada espécie de animal puro e um casal de animal impuro. Os animais impuros apenas precisariam reproduzir-se após o dilúvio, mas os puros também seriam necessários para os holocaustos que Noé edificara, que nós vemos lá, para alimento. Letra B. Durante quantos dias e quantas noites Deus determina que choveria? Por quanto tempo? Isso é muito fácil, mas tem que estar na ponta da língua mesmo, tá? 40 dias, 40 noites, tá? Complete. Noé fez no verso 5. O que ele fez no verso 5? Pode ler aí. Quem achar, pode ler. Fez tudo o que o Senhor lhe ordenara. Então você coloca aí, fez tudo. Lembra que eu destaquei bem que ele só fazia tudo debaixo de ordens? Tá? Pegou aí, né? A idade de Noé, quando as águas começaram a cair, era de quantos anos? 600. Isso, só para lembrar, depois do dilúvio, houve uma grande regressão, uma grande diminuição aí do número de anos da vida do homem, né? No dia em que Noé... Da mexidinha, era a primeira filha. Oi? Oi, João? Tudo bem? Não fui eu que falei, não. Não, foi não. Desculpa, você que era você. Desculpa. Tá bom. No dia em que Noé completou 600 anos, nesse mesmo dia, todas as fontes das grandes profundezas, dos abismos e as compostas do céu se abriram, né? Ótimo. Então tá aí, só para a gente deixar mais claro. Tá bom. Do capítulo 8, tá? Do capítulo 8. Aqui tem eu quero ler um pouquinho do texto, número 1, capítulo 8, irmão, você achou aí? Sim. Capítulo 8, tá Sim. bom, tá jóia. Fica Então vamos... Isso, irmão, sobe um pouquinho, Daniel. Isso, obrigado. No ponto 2, no 2, a arca repousa. Tá aí? Verso 4. Isso. Me desculpe, eu errei. Volta um pouquinho, Daniel. Isso, lembrou-se Deus. Então, só para a gente reforçar um pouquinho lá. Tá? Enquanto os dias se seguiam, provavelmente Noé sentiu-se esquecido, poderia? Esta é uma doença comum entre os servos de Deus. A frase lembrou-se de Deus no hebraico significa que Deus começou a agir em seu favor. Deus nunca se esquece do seu povo. Isaías 49:15, é aquele texto. Se uma mãe que amamenta o filho, se poder se esquecer de Deus, né? Poder se esquecer de seu filho, Deus nunca ia se esquecer. Eu quero destacar assim o seguinte, meus queridos. Vocês que estão entrando no seminário, vocês estão fazendo o seminário, eu espero que vocês usem. Eu sei que alguns aqui já estão servindo ao Senhor de uma maneira muito mais forte, muito mais atuante na sua igreja, e isso é santo, maravilhoso e necessário. E, por acaso, se algum momento da sua vida, do seu ministério, seja qual for, se você vai trabalhar com jovens, se você vai trabalhar com crianças, você já está nesse ministério, algumas pessoas, alguém já trabalhou e por algum momento deixou, alguma coisa assim aconteceu, seja uma pregação, eu tinha um ponto de pregação em tal lugar da minha cidade, eu tinha um momento de estudo com fulano de tal, e não deu nada, e lá naquele trabalho não deu nada, e as crianças, né, não deu nada. Eu quero ler para vocês, tá certo que eu vou sair um pouquinho da aula, mas eu quero destacar um trecho da Bíblia, Salmos, tá bom? Salmos capítulo 1, tá? Salmos capítulo 1. Lembrando, Noé fez tudo conforme Deus queria, obedeceu da forma certa, acreditou,
trabalhou sobre aquilo, foi pregador, nenhuma pessoa fora da sua família se converteu, nem os seus próprios irmãos de sangue se converteram, não tem primo, não tem cunhado, não tem sobrinho, não tem ninguém, não tem um tio, não teve só ele, né? E poderia, né? Poderia ter, nossa, mas eu fiz tanto, eu trabalhei tanto, tem comida aqui para um ano, aqui tem comida para animal para um ano, aqui tem todos os insumos para nós, tudo que a gente precisa, estamos nas mãos de Deus, está tudo certo. Por que as pessoas, né? Por que isso acontece? Se as pessoas não atenderem, se as pessoas não realmente seguirem os seus ensinos, a tua vida, aquilo que você prega, aquilo que você ensina, o teu ministério. Então eu quero ler para você Gênesis capítulo 1, tá bom? Verso 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, como Noé, nem se detém no caminho dos pecadores, como Noé, nem se assenta na roda dos escarnecedores, como Noé. Antes o seu prazer está na lei do Senhor. Era o que ele fazia, ele cumpria tudo, né? E na sua lei medita dia e de noite. Ponto. Verso 3, para terminar esse pedacinho. Ele é como árvore, quem? Aquele que não anda no conselho, não se detém no caminho, não se assenta na roda, que tem prazer nas coisas de Deus. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, quer dizer, sempre está lá, sempre no fluido, sempre na coisa certa, tá? Que no devido tempo, aí eu chamo a atenção, tá bom? No devido tempo, aquele trabalho todo que não teve, aquele trabalho que você está tendo, não está tendo fruto, não está tendo resultado, devido tempo, tá? Que Deus te abençoe com isso aí. No devido tempo, dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto faz, bem sucederá. Tudo quanto faz será bem sucedido. Então eu quero falar para vocês aqui, você que não tem ministério, você está se preparando, está pensando, está almejando, você que está pensando, está querendo, você que não tem, você que tem. Então, faça, continue, almeje, entre no ministério, porque se você seguir como exemplo esse de Noé, tá? Tudo quanto faz será bem sucedido e o seu trabalho não vai ser em vão. Então, o de Noé não foi. Poderia, aos olhos daquele, enquanto ele fazia, durante todo aquele tempo da vida dele, enquanto ele estava fazendo, aos olhos do mundo poderiam ser perdidos, aos olhos do mundo, aos olhos dos incrédulos, aos olhos das outras pessoas, né? É uma coisa desnecessária, é pedir, nossa, quanto tempo está na igreja? 28 anos. Nossa, quanto tempo, está do mesmo jeito, né? No devido tempo, tá, meus queridos? Devido tempo, tá, João? Que Deus abençoe todo o ministério que vocês têm, tudo que vocês almejam, tudo que vocês já fizeram, tá? Às vezes você tem vontade de refazer, começar de novo o que você parou por algum motivo ou outro. Então tá aqui, devido tempo, amém? Crescimento espiritual, a maturidade espiritual, experiência espiritual, na vontade do Senhor, no devido tempo, Deus vai abençoar, Deus vai cuidar, Deus vai ser com vocês, e você lá na frente vai ver, vai falar, puxa, como foi bom ter servido ao Senhor, como foi gostoso, como foi útil, tá? Em nome do Senhor Jesus, tá bom? Então, devido tempo para vocês aí, tá? Para nós tudo que servimos a Deus, tá bom? Então, no número 2 agora, marca a alternativa correta, conforme o verso 1, né? Deus envia, isso, Daniel, sobe. Deus envia uma grande explosão e as águas começam a baixar, grande raio e as águas começam a baixar. Que raio de pessoa que fez isso aqui, esse estudo? Mas não, vai tirar nada, tá? Vento e as águas começaram a baixar, mandou um grande vento lá, né? Então, tá bom. Não, eu fiz isso alguns anos atrás, eu coloquei assim, né? Eu estava apresentando esse texto, né? Lá na minha igreja, tá bom? Lá na minha igreja, na Igreja Batista Cada Família, né? Qual era a potência do motor da arca? Eu tive coragem de colocar isso, cara, para confundir, né? Mas tinha um motor, misericórdia, a potência do motor da arca, né? Aí alguém falou assim, mas, na escola dominical, mas pastor, não lembro que tinha motor na arca. Então tá bom. Passados 40 dias, Noé abriu uma janela, né? Noé soltou o corvo e ele não retornou. Posteriormente, soltou a pomba, fez o primeiro voo, não encontra nada e retorna. No seu segundo voo, retorna com um ramo, né? De oliveira, tá bom? Ramos de oliveira, como nós vemos aí, simbolizando vida. Quem determinou a saída da arca? Quem que disse que era para eles saírem? Quem que determinava? Deus, beleza, muito fácil, né?
Tá, qual foi a primeira ação de Noé logo que todos saíram da arca? O que ele fez? Isso. Oi? O sacrifício, o holocausto, alguma coisa? Isso, ele fez um altar, né? Lembra que eu falei isso aí? Bacana? Tá bom. Tá. Isso. E no versículo 20 a 22, encontramos um prenúncio da grande aliança, que depois a gente vai ver na próxima aula, né? Que Deus faria com Noé, que perdoaria eternamente, né? Ótimo. Meus queridos, e o Senhor sentiu um aroma agradável, né? E o Senhor sentiu um aroma agradável. Então, não vamos parar por aqui, tá? Nós passamos um pouquinho. Lembra da semana passada que eu falei que eu ia estender um pouquinho? Espero que isso não tenha machucado ninguém hoje à noite, tá? Então, vamos parar por aqui. E então, reforço para você, tá? Que mande quem não mandou ainda aquela leitura, o que aprendeu, o que tocou e tal, mande, porque ainda dá tempo, isso vai ajudar na sua avaliação, quem não mandou ainda, e depois eu vou dar o retorno para vocês das leituras, tá ok? Eu vou tirar um tempinho e eu vou comentar, tá bom? Tudo pode mandar no WhatsApp lá do nosso grupo mesmo, beleza? É lá que tem que mandar. Alguém tem alguma dúvida aqui da tarefinha lá? Alguém, por acaso, perdeu alguma coisa? Tá todo mundo sabendo do que eu estou falando? Lá, que tocou, que aprendeu, que chamou atenção, tal? Beleza? Sim. Beleza, então tá bom. Gente, agradeço demais, muito obrigado, né, por todo o carinho de vocês aí, toda a educação, toda a vontade de cada um de vocês, que isso muito me anima, tá? Né? Saber que vocês estão aí, tá bom? E quem sabe até o final do curso, alguém que não colocou o rostinho ainda para eu ver, né? Tenha misericórdia do pastor para eu ver, porque eu gosto de ver o rostinho de vocês, que isso dá um up muito legal aí para mim. Vamos orar? Vamos lá? Nosso Deus, nosso Pai, no nome do Senhor Jesus, damos graça mais uma vez a Ti, Senhor, por ter esse momento aqui, e eu espero, Pai, que esse momento, né, agradável ao Senhor, que os nossos corações, né, se encham mais de conhecimento, de esperança, realmente, Pai, nossos corações fortificados em Ti, na Tua palavra, para fazermos, Senhor, uma das missões da igreja, que é preparar, Senhor, servos e servas para a missão evangelística, para a missão, Senhor, da pregação, a missão de vida, Senhor, de uma igreja, que é o ensinamento da palavra de Deus. Que todos esses que estão aqui hoje e os que não vieram hoje, Senhor, que venham da próxima vez e também sintam-se todos abençoados mesmo. Que todas essas pessoas se preparem cada vez mais, que o Senhor dê muito mais sabedoria, muito mais unção, muito mais capacitação, muito mais ânimo para todos nós, os alunos de outras matérias, os professores de outras matérias, para que juntos todos, Senhor, possamos ser agradáveis aos seus olhos. No nome do Senhor Jesus. Amém.